Retenção 2%, quem retém rei. Só observe o sentimento. Retenção 2%, quem retém é Deus. Agora potencialize o movimento. Tá de hack, eu sei dá pra ver. Se tiver drenado, se prepare pra sofrer. Maravilha te espero depois daquela porta. Se for estreita tem vitória, se for larga tem derrota. Caminho difícil se entregando ao desconforto. Hoje de marola no asfalto, amanhã no heliporto. Em retenção, paz e sabedoria é o que você encontrar. Se tu for malandro, tu vai se ligar. Fala, senhores, salve NoFapers. Um salve aos 2% espalhados pelo Brasil e pelo mundo todo. Um salve a você que em plena segunda-feira está aqui nesse canal vendo mais um episódio. Olha, pessoal, que sol magnífico. Afinal de contas, esse fim de semana teve sol o dia todo. Ontem foi domingo, eu praticamente tomei sol o dia inteiro. Tomei sol, fiquei na rede o dia inteiro deitado. Depois, final da tarde, eu fui comprar carne. Eu fui lá num fazendeiro onde eu compro carne direto do fazendeiro. Boi criado a pasto, uma carne extremamente saborosa. Eu me alimento somente de carne, vocês sabem disso. Então ontem tomei sol, ó. Tô corado, escuro. Minhas pernas parecendo dois pedaços de carvão. Mas é bom demais tomar sol. Sol traz vida, sol traz vitalidade, sol regula o seu sistema endócrino, sol faz com que você produza testosterona, faz com que você produza GH, que é o hormônio do crescimento, todas as endorfinas que faz com que você se sinta bem, o famoso bem-estar. O sol ele também é antimofo, antiparasita, antifungo, vai fazer com que você não mofe por dentro, não fique embolorado. Inclusive, se você visitar a casa de uma pessoa que não tem acesso ao sol, você vai perceber a casa cheira a mofo. E as pessoas, elas não morrem e não envelhecem, elas simplesmente mofam. Vai na casa de um idoso, você vai perceber que tem um cheiro de mofo. Então, tomem sol, senhores. Sol é vida. Inclusive, antigas civilizações cultuavam o sol, porque entendiam que o sol era uma fonte de vitalidade. Se você não recaiu esse fim de semana, eu quero que você comenta aqui embaixo, ó, 100 recaídas por aqui. Você que não recaiu nem no sábado nem no domingo, você vai comentar aqui embaixo, ó, 100 recaídas por aqui. E eu vou saber que você passou esse fim de semana intacto. E por que isso é importante, Crispim? Porque se você passar o fim de semana sem recair, você inevitavelmente começa a sua semana com os pés direito, os dois pés direito, vira dois pés direito, não tem pé esquerdo para quem está começando a semana sem recaídas. Só quem já recaiu um fim de semana sabe como é ruim você começar segunda-feira drenado, cansado, sem energia. Como disse na música, se tiver drenado, se prepare para sofrer. Eu sei, pessoal, que tem muita gente que não gosta da música, mas a maioria gosta, e então eu sempre vou colocar ela como introdução. Até que a gente descubra uma outra música, alguém crie outra música. Inclusive, se alguém criar também, me mande lá no direct do Instagram. A gente coloca outras, a gente vai mesclando, tá? Mas eu já gostei dessa introdução, ela já fixou na mente. Então, se tiver drenado, se prepare para sofrer. Comenta aqui embaixo 100 recaídas. E eu quero também que vocês comentem aqui embaixo, pelo menos, 3 benefícios que você tem sentido praticando o NoFap e retenção seminal. E eu falo isso por quê? Porque é inevitável, pelo menos com 7 dias praticando, você já vai sentir benefícios. Eu fico às vezes abismado com pessoas que falam que NoFap é efeito placebo, retenção seminal é efeito placebo, não tem embasamento científico, mas essas pessoas sequer são capazes de ficar pelo menos 7 dias sem assistir pornografia e sem se masturbar. É óbvio que não vão sentir benefícios. Inclusive é por isso que eu pedi para que vocês comentassem pelo menos 3 benefícios. E as pessoas vão perceber que é muito comum, é muito parecido os benefícios que nós sentimos praticando NoFap. Por quê? Porque isso é fisiologia. É o corpo reagindo à originalidade, é o seu corpo voltando ao estado original. Então sim, vai ter energia, vai ter força física, vai ter capacidade na comunicação, vai ter uma boa dicção, vai perder os medos, vai perder os receios, vai ter mais força física, ó, ganho de massa muscular. Fiquei a semana inteira passada quase sem treinar, ó, olha o tamanho do bíceps.
Por quê? Você está retendo a energia da vida. Isso inevitavelmente vai fazer com que você cresça e prospere em todas as áreas da sua vida. Senhores, episódio de hoje eu quero falar sobre 8 maldições da masturbação. 8 maldições da masturbação. Eu sei que esse é um tema polêmico e muita gente vai dizer assim: ah, Crispim, masturbação em si não faz mal. Na minha opinião, o que faz mal... Vocês nunca vão ver eu falando isso daqui, ó. Na minha opinião, eu acho... Procura um vídeo meu aí, procura qualquer vídeo, dentro dos 200 e poucos episódios, procure qualquer vídeo aonde eu esteja falando. Eu acho que, na minha opinião, vocês nunca vão achar. Por quê? Porque o que eu falo tem embasamento empírico. O que é embasamento empírico? Mais de 5 anos, quase 6 anos praticando NoFap e retenção seminal, ensinando homens, destravando mentes, desbloqueando emoções, causando uma grande revolução, treinando homens, treinando empresários. E aí me vem pessoas dizendo que o que eu falo é achismo. Vocês nunca vão ouvir eu falando eu acho que. Só agora, porque é só uma interpretação para que vocês entendam, mas vocês nunca vão me ver. Por quê? O que eu falo eu tenho certeza. Inclusive vocês também sabem na pele de vocês. Deixa pra lá, eu não vou tentar provar nada pra ninguém. Senhores, 8 maldições que você inevitavelmente vai atrair para sua vida se você continuar com esses hábitos masturbatórios. Pornografia todo mundo já sabe. O quão maléfica ela é, o quão diabólica ela é, o quão satânica ela é. Mas e a masturbação? Eu sei que tem muita gente que meio que passa a mão na cabeça da masturbação. É, nesse mesmo sentido, mas tipo, masturbação só eu acho que não faz mal, porque o que faz mal é o estímulo da pornografia no cérebro. Hoje eu vou falar pelo menos 8 maldições, então, para você que gosta ainda da masturbação, principalmente, cara, para você que pratica aquele famoso edging. Vocês sabem o que é o edging, né? Aquele cara ali que ele assiste pornografia, ou melhor dizendo, ele não assiste pornografia, aquele cara que se masturba, porém ele não ejacula. Então ele segura a ejaculação, mas na masturbação e não no sexo. Aí ele diz assim: não, mas eu não estou gozando, então se eu não estou gozando, eu não recaí, eu não perdi energia vital. Tenta aí, seu trouxa, e depois me fala o sentimento que você tem. O teu cérebro está sendo estimulado da mesma forma, mecanicamente, não tem uma mulher, é uma via completamente invasiva e vazia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas vamos lá então, só pra gente começar. Primeira maldição que você inevitavelmente... Cara, esse sol tá tão bom. Esse tão bom, tô quase deitando nessa grama aqui atrás. Como é bom, cara. Eu não sei o que passa na cabeça. Vocês me respeitam, mas eu não sei o que passa na cabeça da galera que gosta de chuva, tudo nublado. Cara, pra mim não tem nem sinônimo de vida. Se o céu tá nublado, tá tudo fechado, chovendo, Deus me livre. Eu gosto disso daqui, ó. Sol e muito sol. Daqui a pouco também eu vou achar uma sombra aqui, senão a Osmo Pocket vai falar, ó, se você não for pro sol eu paro. Então vamos lá. Primeira maldição, hoje eu tô eufórico, acabei de voltar da academia, fiquei quase uma semana sem treinar, chovendo, mas hoje eu treinei peito, tríceps, treinei um pouco de bíceps e treinei um pouco de perna, ó, pra você ver que loucura, mas cheio de energia vital. Primeira maldição que você inevitavelmente vai atrair para sua vida, se você continuar com seus hábitos masturbatórios, é a maldição das disfunções sexuais. Vocês não têm noção do que os sexólogos e terapeutas sexuais estão lucrando de 2020 para cá. Não, vocês não têm noção do quanto eles estão lucrando. Por que eles estão lucrando? Porque homens estão tendo disfunções sexuais. E quando eu falo disfunções sexuais, eu vou juntar as duas principais, que é o mal do século e que, inclusive, se você já foi viciado em pornografia e masturbação, provavelmente você já teve. E você está se curando aos poucos. Crispim, essas duas disfunções principais que você vai falar, tem cura, tem reversão total 100%? Tem. E eu vou explicar para você também como resolver o problema. Então, eu vou sempre falar as maldições e como quebrar a maldição da masturbação. Então, primeiro, a maldição das disfunções sexuais. Tem duas. Disfunção erétil, tá? Que é quando o teu membro inferior ele perde o poder de ereção. O que é disfunção? Perder a função de. Função erétil, ter a função de ereção. Disfunção erétil, perder o poder da ereção. Então o que ocorre? Quando você se expõe a hábitos masturbatórios mecânicos, você vai gerar no teu cérebro uma hiperinflamação. Teu cérebro vai ficar inflamado, teu cérebro vai entrar num hiperdesgaste de dopamina. Isso inevitavelmente vai trazer para você, cara, uma disfunção mecânica. Utilize
algo de forma incorreta para você ver se você não gera um desgaste. Até mesmo a marcha do seu carro, se você não souber passar a marcha, você vai desgastar esse mecanismo. Da mesma forma funciona o teu pênis, funciona o teu órgão. Ele foi criado para gerar vida, ele tem um propósito específico. Essa mentalidade de que ele é um músculo e ele precisa ser constantemente estimulado, obviamente vocês já sabem que é mentira, eu já desmenti isso para vocês, eu já expliquei que o seu membro inferior ele é uma carne esponjosa. Se ele é uma carne esponjosa, ele possui corpos cavernosos. Se ele possui corpos cavernosos, significa que todas as vezes que você estiver diante de um estímulo erótico, o fluxo sanguíneo vai descer lá embaixo e ele vai funcionar normalmente. Mas Crispim, por que o meu não está funcionando? Porque você está afundado em pornografia e em masturbação. E isso já não é novidade para mais ninguém. E enquanto você tentar negligenciar isso e dizer que isso é mentira, você vai continuar sofrendo os danos e aí já é um problema seu. Então, a primeira maldição que você vai ter é a maldição da disfunção erétil. Segunda maldição relacionada às disfunções sexuais é a famosa ejaculação precoce. E o que é ejaculação precoce? Crispim, se eu tiver uma ejaculação de 1 minuto, significa que é precoce? Ela não é classificada dessa forma. Como que você classifica uma ejaculação, se ela é precoce ou não? É você quem determina o tempo. Então vamos supor, você foi ter uma relação e na sua mente você queria durar 10 minutos. Se você durou 5, você pode ser classificado como uma ejaculação precoce. Crispim, eu queria ter durado 3 minutos, eu durei 2. Pode ser classificado como ejaculação precoce. A maior grandeza da retenção seminal e do NoFap é que você, tendo o controle da ejaculação, que é um músculo do assoalho pélvico, o músculo chamado períneo, que é onde você contrai o teu ânus e você segura quando você está querendo urinar, é o mesmo mecanismo que você vai segurar a sua ejaculação. Quando você aprende a controlar isso mediante práticas de fortalecimento do assoalho pélvico e desestímulo total de erotização e pornografia e masturbação, você vai conseguir durar o tempo que você quiser. Eu sei que quando eu falo isso daqui parece ser loucura para as pessoas. Afinal de contas, a gente está acostumado com pessoas completamente imediatistas. Todas as vezes que você foi assistir pornografia e se masturbar, pense, ou você estava indo para se desestressar, ou você estava indo para relaxar, ou você estava indo para fugir de problemas. O que isso ocasionou? Uma necessidade de relaxar de forma rápida. Então você fez movimentos mecânicos rápidos com uma mentalidade de relaxamento rápido e você reprogramou a sua mente subconsciente dizendo, todas as vezes que eu for para uma pornografia, para uma masturbação, eu quero sentir o prazer sexual rápido porque eu só quero me aliviar. Então é algo rápido, a famosa rapidinha. O que isso reprogramou o seu subconsciente? Todas as vezes que você vai ter relação sexual com a tua parceira, tua namorada, tua esposa, seja com quem quer que for, ou quem quer que seja, você vai ter uma ejaculação precoce. Teu cérebro já está reprogramado para isso. Então, Crispim, significa que se eu ficar em NoFap em retenção seminal, eu consigo resolver 100% desses problemas? Sim, você consegue resolver 100% desses problemas. E aí é você que vai definir o tempo que você vai querer ter relação sexual. Parece ser loucura. Lá na Caverna 2%, nosso grupo seleto e secreto tem praticantes de retenção seminal e de sexo tântrico. Dura quanto tempo quiser. Tem relação ali 3 vezes por dia, todos os dias, e dura o tempo que quiser. É você que escolhe. Por quê? Porque você segura o teu fluido vital. Mas a maldição da masturbação é a seguinte, você vai ter essas duas disfunções sexuais, ejaculação precoce e disfunção erétil. Aí eu pergunto, você vai querer essa maldição? Ah, Crispim, isso significa que é o Criador que está me amaldiçoando? Não, é você que está colhendo do próprio fruto que foi plantado. Aquilo que o homem plantar, inevitavelmente ele vai colher. Não fique imaginando que você plantando pornografia e masturbação, você vai colher bênçãos. Não tem como. Pelo contrário, você vai colher as maldições. Acho que é Deuteronômio 28 que vai falar bastante isso. Se você ouvir todas as instruções que eu tenho vos passado, você vai ser bendito no campo, você vai ser bendito por onde passar, bendito vai ser a sua descendência, bendito vão ser os seus animais no campo, bendito vão ser os seus filhos, bendito vai ser o fruto do ventre da tua esposa. Aí vai dizer que tudo vai ser bendito, você vai ser abençoado em tudo que você fizer. Porém, se você não ouvir as instruções que o Criador te passou, toda a sorte de maldição, aí vai vir um monte de maldição lá no capítulo 28. Se não me falha a memória, de Deuteronômio. Depois vocês confirmam aqui embaixo, vocês que gostam das escrituras. Então a primeira maldição que você vai atrair inevitavelmente, deixa eu ver aqui se tem alguém em volta do lago, não tem. É porque dependendo do assunto, é meio chato você sair falando, né? Bom, vamos me chamar de louco, mas como não tem, vamos lá então, vamos gravar um pouco andando. Segunda maldição que você inevitavelmente vai atrair para você é a seguinte, a vibração de presa. Vocês inspiram no que eu vou falar aqui agora? É só vocês analisarem. Analise um leão
que está cheio de energia vital, cheio de energia para caçar. Imagina aí, ó. Você já viu provavelmente no Discovery Channel, Animal Planet ou qualquer outro vídeo aí de um leão que está prestes a caçar. Perceba o olhar dele. Um olhar fixo, um olhar confiante, um olhar marcante, um olhar de predador. Aquele que sabe o que está fazendo. Calmo, sereno, agindo totalmente com base na sua originalidade. Deu fome, vai caçar, ele consegue analisar com detalhes a presa, ele consegue analisar com detalhes o vento, justamente para que o cheiro dele não chegue para a presa. Então perceba que um leão, no seu instinto natural, ele tem o olhar de predador. Mas vocês piram que quando ele tem uma relação com a parceira dele, com a leoa, depois que ele joga para fora, ele simplesmente se torna dócil, ele deita com a barriga para cima e fica descansando o dia inteiro? Isso aí vocês podem pesquisar, vocês podem ver qualquer tipo de safari, qualquer tipo de documentário, vocês vão perceber o quão dócil ele fica depois que ele ejacula. E qual que é a grande questão dentro disso tudo? O que eu quero passar para vocês? Que quando você está nesse hábito mecânico, pornográfico e principalmente masturbatório, isso vai fazer com que você perca o seu olhar de predador e você simplesmente passe a ter um olhar de presa. É inevitável, é só você comparar. Fique aí 7 dias pelo menos, 7 dias em retenção seminal, sem derramar a semente e sem expor os teus olhos a nenhum tipo de erotização. Total, zero erotização. Não vejo nenhum tipo de vídeo. Nem mulher dançando de biquíni, mulher de shortinho curto, no Kawaii, no TikTok, nada disso. Zero. Vai de frente com o espelho e tira uma foto. Marca 7 dias. E depois, quando vier uma recaída, tire uma foto. Logo no outro dia, que drenou sua energia e você acordou. Tire uma foto e olha os seus olhos. Olha a sua expressão. Olha as olheiras que você vai ter. O olhar de drenado. Perceba que você perdeu o olhar de predador e, inevitavelmente, ativou o arquétipo de presa. E vocês sabem o que é arquétipo de presa? Arquétipo de presa é você pedindo para as pessoas quererem brigar com você. O arquétipo de presa é a vibração pedindo para que as pessoas te ataquem, para que você crie inimigos inevitavelmente, para que as pessoas zombem de você. Se você faz negócios para que as pessoas te passem para trás, elas não vão te respeitar, elas vão te ver como presa. Vocês piram nisso? Você que é empresário, você que trabalha com vendas, você que trabalha com mercado digital, você que vende, cara, você que é autônomo, ou até mesmo você que oferece até o seu trabalho como CLT. Se você estiver drenado, literalmente se prepare para sofrer. Por quê? Porque no trabalho ninguém vai te respeitar. Eles sempre vão te ver como presa. Teu patrão não vai te respeitar. Os teus colegas de trabalho não vão te respeitar. Seu gerente não vai te respeitar. O seu superior, os seus subordinados não vão te respeitar. Porque você perde o olhar de predador, postura de predador. Territorialismo, confiança. Por onde anda, por onde olha. E você simplesmente se torna um cara manso, um cara completamente destemível, mas destemível as pessoas olhando para você, elas não temem, e você se torna medroso. E outra coisa, o olhar de presa, não sei se vocês sabem, mas é um olhar de medo, é um olhar que vibra o medo. E todas as vezes que você, por conta da masturbação, começar a vibrar o medo, inevitavelmente você atrai o polo negativo da energia, ao contrário da lei da atração. Você ativa a lei da atração, porém do lado contrário, o famoso efeito Zenão. Você vai começar a atrair toda sorte de desgraça. Porque o olhar de presa é um olhar que tem medo, é um olhar assustado. Perceba, de onde vem a ansiedade e depressão? É isso daqui, ó. Já viu alguém que está devendo? Ele fica sempre assim, anda na rua sempre assim, aquele olhar de que parece que alguma coisa vai dar errado a qualquer momento, mas eu não sei o que é, mas está me dando uma ansiedade, eu não sei, eu estou ficando depressivo. E por quê? Porque você vai atrair inevitavelmente a vibração de presa. Crispim, eu não aguento mais, cara, eu tenho vivido com esse comportamento, vibração de presa, tá todo mundo pisando em mim, eu não sou respeitado em nenhum lugar. Bota esse leão para fora, meu irmão. Bota esse leão para fora. Retenção seminal e NoFap vai brotar dentro de você uma energia completamente vital, uma força criadora, motriz, que vai fazer com que você adquira o respeito somente pelo seu estado vibracional. Somente pelo seu estado vibracional.
E essa vibração de presa vai atrair a terceira maldição, que é a onda de azar. Já perceberam, né? Começou a praticar NoFap, retenção seminal, pum, começou tudo a deslanchar, tudo dá certo. Tudo dando certo, emprego, trabalha com vendas, começa a vender, trabalha com comunicação, começa a se comunicar bem, trabalha como CLT, começa a se destacar, começa a ser o melhor cara na vida. Começa a ter agilidade mental, começa a ler mais livros, começa a estudar, começa a focar, começa a treinar, começa a lutar, começa a fazer tudo. Mas perceba que ao você se submeter à masturbação, que já são duas palavras, masturbações, são maus pensamentos canalizados que vai para uma via física, a via mecânica. Então perceba que ao você se masturbar, inevitavelmente você se torna um cara completamente azarado. É loucura. Vamos supor que tem uma mulher aí te dando moral. E você até algum tempo atrás era um Zé Ninguém, desconhecido. Ninguém gostava de você, nenhuma mulher te olhava, ninguém te paquerava, ninguém dava atenção para você, ninguém te respeitava. E vamos supor que de repente você está com 30 dias de NoFap e retenção seminal. Vai começar a aparecer mulheres, oportunidades, elas vão ver beleza em você aonde não tem. Vocês piram nisso? Deixa eu falar pra vocês, ó, eu não me considero um cara galã, bonito. Mas, cara, a minha vibração é de um cara que tem confiança. A minha vibração é de um cara que sabe o que tá falando. A minha vibração é de alguém que governa a própria vida. A minha vibração é de alguém que cuida do próprio corpo. A minha vibração é de alguém que comanda a própria mente. Isso inevitavelmente vai fazer você se sentir atraente, mas experimenta recair para você ver. No outro dia, a mulher ela olha para você e ela fala assim: "Ei, parece que não é tão bonita assim." Hã? E os defeitos começam a aparecer na hora, porque você começa a atrair uma onda de azar. E isso nos negócios, isso em tudo que você for fazer, cara. Em tudo que você for fazer. Inclusive, ó, comenta aqui embaixo, você que já teve essa experiência de uma onda de azar depois da recaída. Crispim, realmente, ó, eu passei por uma recaída e começou a acontecer tudo isso. Relata aqui pra nós, relata, só pra vocês perceberem a loucura que é isso. O que eu tô falando não é mentira. Qualquer pessoa que experimenta os milagrosos benefícios e depois, pum, sucumbe, recai, sabem do que eu tô falando. Ondas de azar. Quarta maldição que a masturbação vai trazer para você, inevitavelmente, se você ceder a esse vício maldito. A maldição da dopamina fácil. Ah, Crispim, todo mundo fala de dopamina, eu já estou enjoado de ouvir. Mas você sabe que se você se viciar em uma via chamada dopamina fácil, você vai ser um dos maiores procrastinadores do mundo? Você vai ser um dos maiores medrosos do mundo. E lembre-se, em Apocalipse está escrito: os tímidos, que são os medrosos, não herdarão o reino dos céus. Que reino é esse, Crispim? Seja ele literal, metafórico, vibracional, a forma que você acredita. E se você é ateu, vá se lascar. Enfim, não importa a forma que você acredita, existe um novo estado vibracional. Não acredita você que daqui a gente vai virar purpurina, vai se encontrar com as estrelas? Para com essas loucuras. Nós somos um ser completamente eterno, dotado de emoção e um ser completamente espiritual. Então, saindo daqui, vai para um outro plano. E a grande questão é a seguinte: a dopamina fácil vai fazer com que você simplesmente se torne procrastinador. Você vai ser um cara que não vai ter atitude para agir, você vai ser um cara que vai fugir dos problemas. Ó, uma loucura, quando você está em NoFap e retenção seminal, você torce para os problemas aparecer. Loucura? É a verdade. Em NoFap e retenção seminal, você torce para aparecer problemas. Por quê? Porque você sabe como solucionar, cara. Eu tô desde 2020 resolvendo problemas. Problemas meus, problemas dos outros, e tudo isso traz monetização. Tudo isso vira dinheiro no final. Por quê? A energia sexual é a energia da criação. Se a energia da criação é a energia do insight. Se a energia do insight é a energia da solução de problemas. Se a energia da solução de problemas é só eu resolver o problema meu e de outras pessoas, e eu obtenho resultado na minha vida de outras pessoas, e isso me vira resultado financeiro. Olha para vocês verem que loucura, cara. Essa é a energia que eu apresento para vocês. Essa é a energia. Mas a dopamina fácil vai fazer com que você ative a maldição da procrastinação, que é a dopamina fácil. O que é procrastinação, Crispim? Vem do latim, que significa empurrar com a barriga. O que é empurrar com a barriga? Todo dia, não, amanhã eu vou... deixa para amanhã. Amanhã eu começo a treinar. Amanhã eu começo a ler. Amanhã eu começo... Não, deixa para amanhã. E a hora que você vê, o dia já começou, cara. Já faz, ó. Tempo que você está adiando. Mas eu entendo, tá sem energia vital. Se tiver drenado, se prepare para sofrer. Já dizia a música que o Místico criou para nós aqui no canal. Se estiver drenado, se prepare para sofrer. Então a via da dopamina fácil é uma via destrutora.
Teu cérebro foi criado para ter recompensa mediante esforço. Você vai ver o Criador falando lá no início: esforça-te, tem de bom ânimo várias vezes para os escolhidos. Por que esforça-te? Porque, meu irmão, se tu esperar que vai ser mamão com açúcar, esquece. Você vai ter que suar, você vai ter que gastar energia vital, você vai ter que pensar, vai ter que raciocinar. Eu vou ir para a sombra porque está esquentando. Você vai ter que agir, cara. Só que a merda da masturbação é que ela vai fazer com que você ative essa maldição, que é a maldição da dopamina fácil. Aí aquele bostão que fica esperando tudo acontecer, fica o dia inteiro sentado, não faz nada da vida, mas espera que as coisas aconteçam. Ficam esperando um golpe de sorte. Aí é o cara que fica jogando em Telecena, é o cara que fica jogando em Mega Sena, é o cara que fica jogando Tigrinho. É esses caras, por quê? Estão esperando um golpe de sorte da vida. Esqueçam essa merda, esqueçam essa porcaria. Vocês precisam utilizar e restaurar a via correta de dopamina, que é o quê? Eu vou ter recompensa, Crispim? Vou, mas mediante esforço. Todas as vezes que eu me esforçar, eu vou obter a recompensa. Recompensa mediante esforço. É assim que acontecia no passado. Seu sistema ancestral ele é preparado para isso. É para obter a dopamina somente mediante esforço. Mas as pessoas estão totalmente aconchegadas. Por quê? Masturbação. A masturbação é aquilo que vai saciar o leão. Ó, marca isso. Masturbação é aquilo que vai saciar o leão. Dentro de cada um de você tem um leão e ele está adormecido. Ele está adormecido, porém, se você fizer com que ele entre num período de abstinência, de pornografia e de masturbação, ele vai ter fome. Ele vai querer sair para caçar. Ele vai tirar o olharzinho de presa e vai ativar o olhar de predador, de alguém que quer caçar, de alguém que quer sangue. A hora que você ativar esse arquétipo dentro de você, cara, acabou os problemas. Você vai se tornar o cara mais foda da sua versão que você nunca conseguiu ativar. Mas para isso você não pode matar a fome dele. E como que você está matando a fome? A masturbação. A masturbação enche a barriga do leão. Leão de barriga cheia não sai para caçar. Se você entender isso daqui, você pode excluir tudo que eu falei no episódio aqui, tudo que eu falei nos outros episódios da vida, desde o primeiro episódio, onde eu estava debaixo de um quiosque lá no outro lago, lá em cima, dizendo, ó, eu decidi vir aqui falar sobre a verdade sobre o NoFap, meu primeiro episódio. Vocês podem esquecer tudo que eu já falei, se você entender isso. A masturbação enche a barriga do leão, e leão de barriga vazia não sai para caçar. Vocês estão entendendo? Leão de barriga cheia, melhor dizendo, não sai para caçar. Deixa eu ver aqui, quinta maldição que você vai atrair inevitavelmente. Deixa eu só ver se ela não tá tão quente. Não tá tão quente, vamos voltar pro sol de novo. Cara, a sombra é muito ruim. Deus me livre. Vamos lá. A quinta maldição que você vai atrair inevitavelmente é a maldição da dessensibilidade. O que é dessensibilidade? Imagina comigo, ó, sensibilidade é você se tornar um cara sensível. Dessensibilidade, perder a sensibilidade. Mas do que eu falo? É a nível de tudo, cara. Você vai perder a sensibilidade. Sensibilidade de dopamina, sensibilidade dos seus hormônios, sensibilidade do teu próprio corpo. Você vai perder tudo. A sensibilidade com o Criador, a sensibilidade com outras pessoas. Você não vai conseguir exercer empatia, compaixão. Perceba que o mestre, conhecido como Jesus, um grande mestre que passou por aqui, ele disse o seguinte, várias passagens você vai ver a seguinte expressão, e Jesus tendo íntima compaixão e movendo-se de íntima compaixão, o que é isso? Empatia, se colocar no lugar de outras pessoas. Se você praticando NoFap e retenção seminal não consegue ter empatia com outras pessoas, tem um problema acontecendo aí. Talvez esteja canalizando a energia para o local errado, você vai começar a se humanizar mais. É óbvio que você vai olhar para algumas pessoas e vai dizer, cara, que se lasque. Tem pessoas que você olha assim e você fala, não, eu entendi. Plantou o temporal que ela está vivendo. Nunca entre dentro de um temporal que não foi você que semeou essa chuva. Então cuidado, às vezes, de entrar em problema de outras pessoas. O problema cresceu, principalmente problema de dívidas, tá? Dívida de outras pessoas. Meu irmão, eu tô endividado, eu preciso de... Não, sai fora. Você não estava lá? Não estava lá na hora que você foi plantar, ué? Por que não me chamou na hora que foi criar o problema? Eu já teria evitado o problema, mas na hora que foi criar não estava lá e depois quer que a gente resolve. É só uma opinião, só uma expressão para vocês entenderem. Mas vocês sim vão ter compaixão de outras pessoas, vocês vão entender que às vezes sim as pessoas vão ter um golpe de sorte. Se bem também que é tudo colheita, tá, pessoal? Tudo colheita. Mas enfim, ter compaixão. Olha eu aqui tentando falar de compaixão e já tô ficando estressado, mas enfim. É que
ultimamente tenho me deparado com cada tipo de situação, cara, e eu falo assim, pô, tá plantando tudo isso, cara. Tá plantando tudo isso, será que não consegue perceber? Mas aí eu entendo que o estado de dormência, de letargia mental é geral. Então as pessoas estão plantando, não tá nem vendo, cara. Tá vivendo aquilo que plantou, não faz nem ideia. Então, cara, você vai sofrer um fenômeno chamado dessensibilização, que é o quê? Dessensibilização de dopamina. É aquilo que eu falei, você vai querer as coisas tudo fáceis, você não vai querer mais resultado a médio e longo prazo, somente a curto prazo. Vai reprogramar sua mente para que tudo aconteça da noite para o dia. Aí vocês vão ver a galera do digital aí, a galera que fica ensinando sobre como se tornar milionário e tudo mais, e vocês vão ver, como eu fui milionário com 18 anos, como eu fiz meu primeiro milhão com 20 anos, como que eu fiz meu primeiro milhão com 16 anos. Aí vocês vão olhar assim e vão falar, putz, minha vida tá uma merda. Por quê? Porque você vai ativar a via rápida, você vai querer resultados rápidos. A maioria desses caras é tudo comprado pelo sistema, daí eu já expliquei isso para vocês em outro episódio. A maioria deles vendem justamente para enriquecer com a venda daquilo que eles estão ensinando, mas ninguém vai falar isso. Thiago Finch, Ryan Santos, quem mais? Toda essa galerada aí que vocês verem, inclusive pode comentar aqui embaixo que se vocês souberem de mais alguém aqui, toda essa galera, esses funkeiraiada, tudo indústria, tudo mentira. E aí você vai ficar dessensibilizado, você vai querer as coisas fáceis também. Quando você está indo OFEP em retenção seminal, cara, você entende que resultados vêm a médio e longo prazo. Você vai treinar teu corpo todos os dias e sabendo que não é da noite pro dia que ele vai ficar perfeito. Você vai tomar sol todos os dias e vai saber, cara, não é da noite pro dia que você vai recuperar toda a energia. Você vai começar a praticar o OFEP em retenção seminal e você vai entender, teve um período, você ficou anos viciados, então é gradual os benefícios. Você vai perceber que mudar os hábitos, eles vão levar um pouco de trabalho, porque sua mente está reprogramada com os hábitos antigos, mas você vai voltando à sensibilidade. E a parte mais interessante da sensibilização, que é ao contrário da maldição, que é a dessensibilização, que é quando voltar a sentir a sensibilidade. Vocês vão perceber isso daqui, ó. Ó, barulho de fundo, tem a cascata descendo ali, um barulho de carro, passarinho cantando, um leve barulho de vento, ao mesmo tempo a visão captando tudo, ó, tem uma moça descendo ali de verde, as folhas dos galhos estão balançando, gramado verde, algumas folhas secas caídas, o céu completamente limpo, sem nenhuma nuvem, uma casa bonita ali de fundo, antiga, aí ó, cheiro de grama, cheiro de água evaporando, chão molhado, que é por conta da cascata, cheiro da natureza, sentir a temperatura, ó, o sol na pele, cara, isso aqui é loucura, isso aqui é sensibilidade, meu irmão. Isso aqui só a retenção seminal vai colocar em você, porque se você estiver drenado, você vai estar no estado de letargia. Quem está drenado só vive no amanhã, não consegue viver no hoje. Ó, uma boa noção de que você está começando a ter energia vital ou já está com energia vital, cara, é o simples fato de você ainda estar aqui nesse episódio. 31 minutos. Provavelmente vai ser 32 por conta da introdução. Mas já vai ser interessante, só o fato de você estar aqui, ó, aqui. Comenta aqui embaixo, ó, eu ainda estou aqui. Só comenta assim, ó, eu ainda estou aqui. Eu vou saber que nessa parte aqui você está no vídeo e você não pulou. Eu vou entender que o teu cérebro já voltou à sensibilidade. Por quê? Cara, ninguém aguenta um vídeo de 30 minutos. O cara falando, o povo sai, o povo tá acostumado com um videozinho de TikTok. Mulherzinha dançando, homem rebolando no TikTok. Mas um conteúdo a galera não tá acostumado mais. Então, ó, sensibilização é isso. Você vai começar a assistir um vídeo, cara, mais longo, mais instrutivo e vai amar a sabedoria. Então comenta, eu ainda estou aqui. Eu vou saber que nessa parte você chegou. E agora vamos para as últimas 3 maldições. A 7ª, vitimismo. Todo drenado se comporta como vítima. Todo homem que assiste pornografia e se masturba é um vitimista, se comporta como vítima. Se comporta como vítima diante do Criador, se comporta como vítima diante dos pais, se comporta como vítima diante dos amigos, se comporta como vítima diante do trabalho. Vítima, vítima, vítima. Eu consigo perceber um vitimista de longe. No primeiro abrir da boca dele eu já sei se ele é um vitimista. O cara que está sempre dando desculpa, sempre reclamando, sempre apontando algum efeito secundário como sendo a causa do seu grande problema. Não, eu não fiz isso porque aconteceu isso. Nossa, nessa manhã um carro fez isso comigo. Nossa, fulano me ligou e me deixou na mão. Nossa, isso não sei o que, aquilo. Nossa, tá sol demais. Nossa, não sei o que. Vítima se comporta como vítima. Enquanto você estiver drenado, você vai ser uma vítima. Lembra lá da vibração de presa? A vítima é uma presa. E se você se comporta como vítima, você nunca vai conseguir mudar a sua vida. Quem se comporta como vítima não consegue governar a própria história. Nunca vai conseguir incorporar aquilo que
aquilo que Napoleão disse, capitão da sua alma e senhor do seu destino. Vítimas não prosperam. Vítimas não se comunicam com o Criador. Vítimas não governam a própria vida. Vítimas não restauram a sua originalidade. E sempre que você ficar dando desculpa do porquê você recaiu, porquê que deu errado, porquê que aquilo, vítima. Me desculpe falar, mas você é vítima, irmão. Toma o controle da sua vida. Receba a energia vital, receba a instrução, receba a energia do Criador e você vai perceber que o comportamento de vítima simplesmente desaparece. Você vai se tornar um predador. Vítimas não herdarão, pode ter certeza, nada nessa terra e nem além daqui. 7ª maldição, olhar de 1000 jardas. Aquela pessoa que fica aqui, ó, sempre longe, perdeu a sensibilidade, não sente mais nada, se tornou frio, apático, longe, cérebro inflamado, encharcado de dopamina, esgotado, olhando dentro de um ritmo hipnótico para o celular, vendo um monte de loucura, pornografia, masturbação, submundo do submundo do submundo, olhar de 1000 jardas. O famoso olhar que os militares pós-guerra tinham, que é aquele olhar fundo por conta do tormento que era a guerra, o cenário de guerra. Barulho, bombardeio, pessoas esquartejadas, sangue para todo lado. Isso gera um trauma no cérebro. Se você continuar afundado nessa merda de pornografia e de masturbação, você está esgotando o teu cérebro, vai gerar um colapso ao ponto de você ficar louco, maluco, retardado se você continuar. E aí o que vai restar para você é o famoso olhar de 1000 jardas. O retirar da alma, aonde o Criador já não habita mais. Somente uma carcaça andando pela face da terra. E é triste, mas eu me deparo todos os dias com um monte de olhar de 1000 jardas. Na academia, na rua, por onde eu ando. Provavelmente vocês já viram também. É triste. Ó, a alma já desconectou faz tempo. Criadores de conteúdo, Job, Privacy, OnlyFans, divulgadores de tigrinho, dopamina, teu cérebro já, cara, ó, retirou a alma já há muito tempo. Olhar de 1000 jardas é a única coisa que vai restar. E a última maldição, essa pra mim, é a pior de todas. Você vai ser visto, lembra que o universo ele opera por leis completamente imutáveis, que foi colocada pelo Criador. Leis que vai fazer você prosperar ou leis que vão ser atraídas para te destruir, justamente porque você vai estar colhendo aquilo que plantou. E você vai ativar a maldição da vibração. Dá uma olhada nisso aqui. Olha que bonito, cara. Você vai atrair a vibração do bastardo. A 8ª e a última e a pior de todas as maldições é a vibração do bastardo. Eu sei que a primeira interpretação de bastardo que vocês já ouviram é quando tem-se um filho fora de um casamento, né, em uma segunda relação. Mas se vocês estudarem o lado espiritual do significado dessa palavra bastardo, vocês vão pirar. E aí é onde vem a loucura. E aí você vai perceber que você inevitavelmente vai trazer esse estado vibracional. Sabe o que é bastardo? Aquele que foi modificado da sua originalidade. Sabe qual que é a sua originalidade? Você acreditando ou não, você é a imagem e semelhança do Criador. Eu sei que muitas vezes talvez você foi frustrado por um monte de religião. Inclusive eu sempre falo para vocês, eu não sou um cara religioso. Esqueça vir falar de religião para mim, mas eu sou um cara completamente espiritual. A nível almático e a nível espiritual. Eu sei que tem um Criador, uma centelha divina, uma força completamente vital habitando dentro de mim. E eu sei que todos os dias, assim como Adão, na variação do dia, se comunicava com o Criador, eu me comunico, porque o meu jardim foi restaurado. Desde o primeiro dia que eu comecei a praticar NoFap e retenção seminal. Então você tem uma identidade, imagem e semelhança do Criador. Você tem um pai, você tem alguém que te criou. A força primária de todas, aquela que te deu o fôlego da vida. Você tem essa identidade no seu DNA. Mas todas as vezes que você sucumbe para a masturbação, você se torna um bastardo. Aquele que foi modificado da sua originalidade. Originalidade? Imagem e semelhança do Criador. Criado para quê, Crispim? Multiplicar sobre todas as coisas. Governar sobre tudo. Ser próspero, ser abundante na face da terra, a nível de multiplicação, de escalabilidade. E o que significa isso? Isso está lá em Gênesis capítulo 1, 26, 27, 28 e 29. Mas todas as vezes que você sucumbe para esse vício de masturbação, inevitavelmente você se torna um bastardo. Já dizia Racionais MCs, um bastardo mais um filho pardo sem pai. Cadê teu pai, irmão? Volte a se conectar com o Criador de novo, ele é a saída para você.
Nada de religiosidade aqui, mas vocês sabem, dentro da alma de vocês tem uma chama que clama por encontrar com ele no jardim de novo. Um jardim como esse aqui, ó. E esse encontro pode estar sendo exatamente agora, no íntimo da sua alma, no seu interior. Enquanto você escuta essas minhas palavras, eu tenho certeza que nos escolhidos, o Criador nesse exato momento está fazendo habitação no seu interior, no âmago da sua alma. E se você estiver sensível, inclusive você consegue sentir aí dentro de você nesse exato momento. Beleza, senhores? Esse é o episódio de hoje. Eu sei que ficou um pouco comprido, mas de todas as maldições que eu falei para vocês, essa 8ª é a pior, de ser um bastardo. Mas você tem um pai. E ele quer se conectar com você e a retenção seminal e o NoFap é a chave para isso. Beleza, senhores? Se vocês chegaram até o final, a palavra-chave é a seguinte: eu sou um predador. Pode colocar embaixo, eu sou um predador. E eu vou saber que você saiu do estado vibracional de presa, de medo, de receio, de ansiedade, ativou o arquétipo de alguém que tem um pai e você literalmente é um predador. Aquele que sim, tem um olhar confiante, tem a postura confiante e uma vibração que atrai toda a sorte de sorte. Tamo junto, senhores. Até depois do fim. Um abraço.